em relação a taxas de cancelamento, a cancelamentos. Em outra reunião aqui, o Ricardo, o representante da Uber, disse que não teria desligamentos por cancelamentos, mas a própria Uber informou nos comunicados que tem desligamento por cancelamento, banimento por cancelamento. Como você analisa isso? Os motoristas parceiros, eles têm todas as informações no cartão de ofertas, eles podem aceitar ou não aceitar as viagens conforme eles avaliam, eles desejam. Eles também podem cancelar, eles são livres para fazer cancelamentos. Casos excessivos de cancelamento que prejudicam o funcionamento da plataforma e que são em números sucessivos extremamente altos, eles podem prejudicar o funcionamento do aplicativo e violar os termos de condição. Eles são livres para cancelar. Casos extremos de cancelamentos excessivos sucessivos, eles podem prejudicar, inclusive, outros motoristas parceiros e usuários. Então, motoristas que cancelam não são banidos, mas aqueles que cancelam num nível que a Uber considera extrapolante, aí eles podem ser banidos, é isso? Qualquer tipo de desativação, ela está relacionada à violação dos nossos termos e condições, tanto para usuários quanto para motoristas parceiros. Então, somente quando, em casos em que configura a violação dos termos e condutas. Por que você acha que os motoristas cancelam tanto assim? Nobre vereador Marlon, eu não gostaria de fazer nenhum julgamento de valor aqui. Você não está querendo fazer nenhum julgamento de valor. Acho que o Igor deve ter orientado para não fazer nenhum julgamento de valor. Mas interessante esse seu posicionamento. Vou te dizer por que os motoristas cancelam bastante. Tá? É justamente por deslogar da tela quando não aceita 3 vezes. Então o motorista fica cansado de receber propostas que ele entende que não vale a pena. E aí ele acaba aceitando para não ter que deslogar e logar de novo, certo? E aí ele acaba atendendo para não ser deslogado e ele sabe que aquilo ali não é bom e ele vai lá e cancela. Então ele faz isso para não ser punido, pelo deslogamento da conta dele. Então, estou te informando que é por isso. Então, se vocês mudassem o comportamento da Uber, né, em relação a essa tela, parasse... Em outros países vocês não fazem isso. Em outros países eu já investiguei e essa tela não desloga depois de 3 chamados. Talvez porque as ofertas sejam boas, porque o motorista vê lá, não vale a pena trabalhar nessa corrida. Mas aqui, pelo menos em São Paulo ou em vários lugares do Brasil, muitas vezes aquela corrida não vale a pena. E aí e aí a pessoa, de tanto ter que logar, ele acaba, de uma certa forma, atendendo o chamado e cancelando. E aí acontece que gera o cancelamento excessivo. O que você pensa sobre isso? Desculpa, não vou fazer esse julgamento de valor. Eu não entendi se a pergunta é direcionada a alguma... Não, eu tô questionando o seguinte, porque vocês estão dizendo que baniram pessoas com excesso de cancelamento, que prejudica a plataforma. Mas, na verdade, eu quero te dizer, o que prejudica a plataforma é, na verdade, você deslogar um motorista por ele não atender às solicitações de viagem que são enviadas para ele. Então, cansado de ter que relogar na plataforma, ele acaba atendendo e cancelando logo em seguida para não ter que relogar, porque acaba sendo uma atividade mais fácil de executar. Então, o que eu queria que você, Silvia Pena, considerasse era que levasse para o seu time, levasse para os estudiosos, gurus que vocês têm, para justamente reanalisar, para não punir, eu vou chamar aqui de punir, embora você fale que não, para não punir o motorista quando ele não atender os chamados. Ou então faça que nem a Netflix, que depois de 2 horas sem inatividade, você realmente desloga, para de reproduzir o conteúdo. Mas a Netflix faz isso depois de muito tempo, não depois de 10 segundos, quando você não atende o 3º chamado. Então, eu tenho certeza que os desenvolvedores dos algoritmos conseguem coisa fazendo. No meu entendimento, eu vou criar um problema para o motorista ter que atender as corridas. E aí acontece, o motorista acaba atendendo corrida,
acaba cancelando depois, e aí gera esse excesso de cancelamentos. Mas por que ele fez tudo isso? Porque aquele valor não está compensando. Então, se você remunerar bem o motorista, você vai ter menos cancelamentos, vai ter mais motoristas trabalhando na sua plataforma e o passageiro também vai ter menos incomodação. Então, o que eu proponho para você é que você revise. Você é a nova CEO, você pode fazer diferente na Uber, você pode mudar, pode revolucionar. Se eu não me engano, você está há mais de 5 anos na Uber. É uma funcionária que já vem há bastante tempo. Eu acho que você tem a chance de mudar esse cenário e reverter um cenário que é tão mal falado da Uber. Temos aí hoje uma série na Paramount falando da Uber praticamente como um demônio. E eu queria, assim, estou falando com você levando aqui uma indignação que eu ouço todos os dias nas minhas redes, né, que acho que você tem a chance de poder fazer diferente. E talvez fazer diferente seja simplesmente aumentar a tarifa do motorista de uma forma que vale a pena.